Como ser um cristão influencer no digital? Talvez você que esteja assistindo esse vídeo, você tem vontade de pregar a palavra de Deus aqui nas redes sociais, só que você não tem coragem de falar frente a uma câmera. E é exatamente isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Se você tem essa dificuldade de falar na frente de uma tela, fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou solucionar esse problema para você. E no final você vai me agradecer. Eu já quero pedir desde já, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, porque hoje as dicas vão ser muito preciosas para você destravar de vez, para você pregar nas redes sociais e ser um cristão influencer no digital. Bom, sem enrolação, vamos lá para o que interessa. Bom, eu acredito que o primeiro passo que você deve dar para você ser um cristão influencer no seu digital, nas suas redes sociais, pode ser no YouTube, no Instagram, TikTok, o que seja. Você precisa, cara, primeiramente, pregar, né? Se vai ser isso que você quer, se você quer pregar nas redes sociais, você primeiro precisa pregar para as pessoas pessoalmente. E eu sei, dá uma vergonha. Principalmente no começo. Eu sei disso. Muitas pessoas, elas não sabem, mas antes de eu começar a pregar a palavra de Deus aqui nas redes sociais, lá em 2021, eu comecei a pregar a palavra para as pessoas que eram desconhecidas pessoalmente. Eu morava num condomínio e aí eu tinha uma galera lá que a gente se reunia e depois dos cultos, às vezes depois de um encontro que tinha lá na nossa igreja, inclusive em 2021 teve um mini avivamento lá no nosso condomínio, que foi poderoso. Deus usou a gente. Deus usou a gente, né? Nós jovens lá, depois de um encontro de pérolas que teve lá na nossa igreja, e a gente começou a orar pelos jovens lá. E, os jovens que às vezes tiravam barato, que não acreditavam, eles foram marcados, choravam, caíam no chão na unção, foi algo poderoso. Então, antes de você pregar aqui nas redes sociais, pregue pessoalmente para as pessoas. Eu sei que no começo, como eu estava falando aqui, dá uma vergonha, mas procura, sei lá, alguém da sua família, procura alguém da sua casa, sua mãe, seu pai, sua irmã, seu irmão, prega pra eles, prega, pô. Eu te garanto que é menos vergonhoso do que você pregar pra uma pessoa no metrô, por exemplo, que você pregar numa pessoa no meio da rua. Hoje em dia eu já faço isso normalmente, inclusive, pra quem me segue lá no Instagram, sabe que eu posto lá nos stories eu evangelizando o pessoal do Uber, né? Os motoristas de Uber. Eu evangelizo todos, pelo menos eu tento, né? Todos eu falo alguma coisa de Jesus ali pra eles. Então, tipo assim, hoje eu não tenho mais essa dificuldade. Eu também trabalho na rua, sou empreendedor, eu vendo sucos lá no Farol. Então, tipo assim, para todas as pessoas que passam lá, para muitas, na verdade, não todas, mas para muitas, eu falo bom dia, abençoado para você em nome de Jesus, que o seu dia seja excelente em nome de Jesus. Então, tô sempre colocando Jesus ali. Por quê? Porque hoje eu não tenho mais vergonha. Né? No começo é normal você ter vergonha, por quê? Porque você não sabe se você vai gaguejar, você não sabe se você vai falar bem, se você vai fazer aquela pessoa entender aquilo que você quer passar para ela. É normal, pessoal. Só que você tem que tentar. E como que você vence a vergonha? Fazendo, botando em prática. Entenda uma coisa, Deus ele não vai, meu querido e minha querida, pegar a vergonha que você tem, tirar de você. Você que vai ter que tirar essa vergonha de você. Deus ele não vai fazer toda a sua parte para você. Deus ele não é o gênio da lâmpada para ficar toda hora cuidando dos seus problemas. A vergonha é um problema? É, porque ela te impede de crescer, de amadurecer, de viver experiências novas. Só que você tem que entender que a sua parte você tem que fazer. Então a vergonha é algo que você vence. E eu digo isso com propriedade porque eu venci a vergonha. Para quem me conhecia antes aqui das redes sociais, antes de pregar e todas essas coisas assim, antes de ser cristão, sabe que eu era muito vergonhoso. Eu era um cara muito fechado para muita coisa. Não conseguia falar com pessoas que, sei lá, que eu não fosse com a cara delas. Não conseguia me relacionar com muitas pessoas e hoje eu me relaciono com todas. Eu falo com todo mundo na rua, seja com o cara que tá lá no caminhão, trabalhando, com o pessoal lá do mercado, que atrás onde eu vendo aí na rua tem um mercado, da pastelaria também. Eu falo com todo mundo na rua, não tem problema nenhum. Eu falo de Jesus também, não tem problema nenhum. Então antes de você pregar nas redes sociais, pregue pessoalmente para você ver como é a experiência. Por quê? Porque aí a gente vai entrar no segundo passo, que aí você vai entender que quando você estiver pregando aqui nas redes sociais, que nem eu tô fazendo agora, eu tô falando aqui agora, no momento, tá eu e o celular aqui, não tem mais ninguém aqui, e o Espírito Santo também. Mas eu sei que você está assistindo também através de um celular, também através de uma tela. Então, você tem que encarar o celular como se fosse uma pessoa. Então, por isso que o primeiro passo é importante, você entender que você precisa pregar para uma pessoa, porque aí você vai levar o celular como se fosse uma pessoa. E de fato, né, basicamente, você falando, pregando nas redes sociais para um celular, a pessoa vai ver aquele seu vídeo através de um celular. Então, realmente, você vai estar pregando para uma pessoa. E terceira coisa, você precisa, cara, de uma vida de santidade, tá?
eu vou admitir algo aqui pra vocês, tá? Que eu já fui hipócrita algumas vezes. Teve vezes em que eu pregava sobre a palavra de Deus e estava em pecado. Eu já fiz isso. Não faça isso. Hoje, graças a Deus, eu já me arrependi, tá, pessoal? Isso faz anos, graças a Deus faz anos. Mas, tipo assim, não faça algo, tipo, em pecado. Não seja hipócrita. Não prega a palavra de Deus em pecado. Se você está em pecado, calma. Vai lá, resolve você e Deus. E aí você resolve o que você tiver que resolver e depois você volta a pregar. Eu também já fiz isso, tá? E é por isso que eu tô aqui hoje, porque eu não sou mais hipócrita. Hoje eu sou obediente à palavra de Deus. Se Deus mandar eu parar de pregar aqui a palavra de Deus na internet, eu vou parar. Então, tenha uma vida de santidade. Hoje, graças a Deus, todos os dias da minha vida eu tenho devocionais. Devocional, oração, leitura da palavra, louvor. Às vezes eu faço jejum também. Então é uma vida de santidade, de devoção a Deus. Por quê? Porque pregar a palavra aqui nas redes sociais pode, às vezes, desviar a motivação do seu coração. E a motivação de eu e você estarmos aqui pregando a palavra nada mais é do que ganhar vidas para Deus. Ganhar vidas para Jesus e aquelas que já estão ganhas, educá-las, ajudá-las a entender alguma coisa que elas não entenderam, assim como elas também têm algo para nos ensinar. Então eu e você, a gente precisa ser luz, e luz de verdade. Não podemos ser cristãos de fachada. Então a gente precisa, ter uma vida de santidade para com Deus. E aí, meu querido, aí depois de você fazer todas essas coisas, você vai lá, pega o celular, coloca ele aqui para gravar e, você começa a gravar. Não tem segredo, pessoal. Para quem não sabe, eu já ministro aqui nas redes sociais fazem mais de 4 anos. Eu comecei a ministrar em 2021 e eu não sabia ministrar muito bem, tá? As pessoas falavam lá que eu já falava bem e tal, mas na minha concepção eu não falava muito bem, até porque nas redes sociais dá pra gente editar aquilo que a gente erra, a gente gagueja às vezes, a gente erra alguma palavra, então dá pra gente também ser treinado aqui. Eu falo que aqui nas redes sociais eu aprendi muito a como falar corretamente também. É claro que não foi só isso, eu estudei livros também, eu frequento lugares onde as pessoas têm uma boa oratória, né, como por exemplo lá na igreja, então é um conjunto de coisas, mas se você não tem acesso, né, sei lá, a um livro, começa você, coloca aqui o celular para gravar, começa a falar você em frente à câmera, não tem ninguém te vendo, cara, é só você e a câmera, então você vai se aperfeiçoando, é o treinamento que vai fazer você se aperfeiçoar. Depois desses 3 passos que eu te falei, você coloca em prática, coloca o celular para gravar, grava o vídeo e solta nas redes sociais, cara. Eu te garanto que vai existir com certeza um vídeo pior que o seu, vai existir um vídeo pior que o seu. Talvez você ache, meu vídeo ficou horrível, não sei o que, eu errei essa palavra, eu gaguejei, mas com certeza tem um vídeo pior do que o seu. O meu vídeo lá em 2021, eu não digo que foi ruim, foi bom, graças a Deus. E foi o meu primeiro vídeo onde eu tava sem barba, com o topetinho assim, falando sobre o Espírito Santo. Inclusive eu fui movido pelo Espírito Santo a pregar a palavra, porque eu também tinha um certo receio de falar nas redes sociais. Só que aí depois de ler o livro do Bom Dia Espírito Santo, eu senti como se o Espírito Santo estivesse falando para mim, vai lá e fale de mim para essas pessoas. Então, inclusive o meu primeiro vídeo, como eu falei aqui, foi sobre o Espírito Santo. E eu soltei ele na internet e, graças a Deus o primeiro vídeo já pegou ali suas centenas de visualizações e de curtidas. Eu falei, caramba, é isso? Glória a Deus. E depois fiz mais outro, depois o outro. E foi indo. Até hoje eu gravo bastante vídeo aqui nas redes sociais e alcanço muitas pessoas. Já recebi vários relatos de pessoas falando, cara, eu tava prestes a tirar minha vida. Eu tava numa depressão. Cara, eu não sabia se eu estava escutando a voz de Deus, mas depois do seu vídeo, eu estou conseguindo entender. Graças a Deus pela sua vida, glória a Deus por esse vídeo, por você ter dito isso para mim. Então, não é só por likes, não é por seguidores, é por vidas, cara. Por vidas que nós precisamos alcançar. É por aquilo que a gente carrega, que a gente precisa entregar para um mundo que tem fome e sede da palavra do Criador. Então entenda essa responsabilidade. Você entendendo essa responsabilidade, você vai deixar de lado a sua vergonha. Porque, deixa eu te falar uma coisa que talvez vai te confrontar. Vergonha é egoísmo. Vergonha é egoísmo. Porque a gente acha que a gente não é capaz. Só que Deus, ele não quer saber se você é capaz ou não, porque é Ele quem te faz capaz. Deus, ele não quer saber se você tem vergonha, se você sabe falar bem, se você se veste bem, se você é bem aceito, se você não é bem aceito. Ele só quer que você seja humilde. Por quê? Porque se você for fiel no pouco, aí Deus vai te usar no muito e vai te colocar sobre o muito. A vergonha, ela só quer nos colocar nos lugares de relevância, nos lugares altos, lá no topo. A vergonha, ela não quer que a gente viva os processos, os pequenos momentos, as pequenas conquistas. A vergonha quer nos colocar lá em cima. Por quê? Porque por trás da vergonha tem um medo de ser aceito, o medo de rejeição, a aceitação que nós queremos das pessoas.
Só que quando a gente entende que a gente não precisa da aceitação das pessoas, mas a gente precisa da aceitação de Deus, o jogo muda. E aí a gente larga a vergonha de lado, a gente começa a focar em Cristo, coloca os nossos olhos no propósito e a gente fala, dane-se a vergonha. Vamos pregar para essa pessoa, eu vou pregar para essa pessoa. Mesmo que eu só saiba um versículo, eu vou pregar para essa pessoa, porque ela precisa de Deus, da mesma forma que um dia eu precisei. Então você vê que a mentalidade ela já muda por completo. Então você entendendo isso, o seu jogo, a sua vida cristã nunca mais vai ser a mesma. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Cara, deixa Deus te usar, não limite Deus, porque o ser humano, ele é limitado, mas Deus, ele é ilimitado. E ele com certeza, depois de fazer uma obra em você, Deus ele vai começar a fazer uma obra através de você, e tanto pessoalmente quanto aqui nas redes sociais. E eu vou estar orando por isso, para que isso aconteça na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente, deixa o seu like, se inscreve no canal para a gente alcançar mais cristãos que precisam deixar vergonha e começar a cumprir o ID e pregar a palavra. Que Deus te abençoe, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!